começar? Vamos começar hoje. Olá, Mayumi, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite para você também. Então, nós vamos começar hoje uma nova fase, né? Depois da desconstrução e reconstrução, nós estamos aqui de volta no Vivi Ikigai, num novo estúdio, uma nova locação e com muito equipamento novo para melhorar ainda mais os nossos Ichigo Ichie, que são os nossos momentos únicos, o nosso encontro, que é um momento e um encontro presente que jamais vai voltar ou se repetir. Então, cada Ichigo Ichie nosso é muito importante. Esse Ichigo Ichie de hoje, de final de ano, ele vai ficar à disposição para quem quiser ver, rever, sobre o que nós vamos conversar hoje. Olá, Valdir, tudo bem? Boa noite, bom te ver por aqui. Espero que vocês estejam gostando, né, dos novos ares. Tá bem legal, né? Estou no 8º andar. 8º andar, apartamento 809, que é 8. Então, eu mudei de onde eu estava para o 8, que é a abertura. Então, é muito interessante essa coincidência, que não é coincidência, né? Mas parece que eu nunca ia sair daquele lugar, porque foram 7 anos de travessia. Em outras palavras, eu estava numa ponte, deixando a minha vida para trás e caminhando na minha vida futura, né? Deixando o passado para trás e indo em direção ao futuro. E aquele momento, esses 7 anos, foi a ponte de transição entre o passado e o futuro. Eu precisava desse momento, eu precisava desse tempo num lugar que não fosse minha casa. Eu estava vivendo, eu tinha instalado, né? Eu tinha feito o estúdio dentro de um hostel. Era o prédio, né? O imóvel era uma clínica de naturopatia. Então ele tinha paisagismo e tinha toda a energia da clínica, que foi se perdendo nos 7 anos que se seguiram. Mas foi o que eu precisava para poder atravessar a ponte e começar a minha vida propriamente dita, né? Mas o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje é, primeiro, estamos na véspera da virada do ano. Muito legal. Segundo, vamos fazer uma conclusão de tudo que nós fizemos durante o ano com a prática do Tai Chi interno. A câmera, ela inverte, tá? Da próxima vez eu prometo que eu vou escrever ao contrário, que nem Leonardo da Vinci, né? Ele escrevia ao contrário para poder ler certo no espelho e você lia. Se não fosse no espelho, você não lia. Então, aqui da próxima vez eu vou escrever que nem Leonardo da Vinci e vai dar certo. Você vai ler que é Tai Chi interno. Se bem que eu leio muito melhor assim do que assim, como todo mundo lê, né? Eu leio melhor da direita para a esquerda, de cima para baixo. Para eu conseguir ler da esquerda para a direita e de cima para baixo, da esquerda para a direita, realmente embaraça os meus neurônios. Por mais que eu treine, até agora eu ainda tenho essa dificuldade. Mas tudo bem, vamos lá. Nós estamos aqui para falar sobre a conclusão, né, do que nós fizemos o ano todo na prática do Tai Chi, e eu deixei esse momento para falar sobre consciência, expansão de consciência. E o que eu vou falar agora tem a ver com a minha própria experiência do Tai Chi, que eu estou praticando desde os 31 anos, e principalmente esse ano eu fiz um intensivão do Tai Chi interno, onde eu me recolhi. Desde outubro do ano passado até agora, eu passei em recolhimento
só cultivando a essência e expandindo a consciência de dentro para fora, que foi uma proposta que eu fiz. E deu super certo. Eu potencializei o processo com o asana de Babaji. Se o que eu estou falando é novidade para você, então você entra em contato comigo, eu vou deixar o meu WhatsApp, né, no título, não, no crédito, é onde explica o conteúdo, tá? Eu vou deixar lá o meu WhatsApp e aí você fala comigo e a gente pode começar a esclarecer melhor o que e qual é o asana de Babaji que potencializa o Tai Chi interno. E o Tai Chi interno é uma prática taoísta, que são 4 passos, que objetiva fazer manualmente o que o corpo perdeu, né? Perdeu naturalmente, entre aspas, de fazer por si só. Por quê? Porque existe um processo no corpo humano que ao se completar, né, ao se concluir a adolescência, a fase da adolescência é a fase da transformação, né, de menino para menino, para homem, de menina para mulher, né? Então é essa fase que o corpo deixa de ser um corpo de criança para ser um corpo adulto. E vem a parte do estirão. Então essa parte do estirão, realmente às vezes o menino ele vai dormir com 1,5 m e acorda com 1,90 m. É uma coisa impressionante como é o estirão, tá? Então esse é o estirão biológico e quando isso acontece, nesse momento a energia ativa o centro onde mora o Shen, que é onde fica a hipófise e a epífise, que são 2 glândulas que ficam no cérebro, e aí a visão muda, o interesse muda, o menino já não gosta mais de brinquedos, nem a menina gosta mais de brinquedos, e eles começam a ter novos interesses e novas atrações. Por quê? Porque foi ativado, né, alguma coisa aqui na cabeça. E aí, tanto o menino como a menina já podem, né, se fecundarem, né, porque os dois estão férteis. Tanto o menino como a menina, na fase da adolescência, eles se tornam adultos, ou seja, eles já são férteis o suficiente para gerar um ser. Todo esse processo, né, no corpo faz com que o céu e a terra, que é um princípio, né, céu, cabeça, fogo, aqui em cima, e terra, água, aqui embaixo, no baixo ventre, bem embaixo do baixo ventre. No homem é a próstata, na mulher é o útero. Então aqui embaixo é a terra interior, então ela é fria, é água, é escura. Aqui é o céu interior, então é fogo, é calor, é luz. Essa luz, esse sol, esse céu, ele tem que descer e se unir aqui embaixo. Nós nascemos com esse céu e terra unidos aqui embaixo. Céu e terra unidos, você tem muita água na boca, muita água fresca. A criança ela chega a babar, porque ela tem o céu e terra unidos. Então essa união gera vida, gera energia e sobe e vai depositar na boca a saliva sagrada. Por que saliva sagrada? Porque essa saliva, que é fruto do céu e da terra, contém a energia da vida, né? A energia preciosa, que é o fruto do céu e da terra unidos. O Tai Chi interno, tá? Tai Chi interno. Muito bem. A partir do momento que você, né, deixa de ser criança e passa a ser adulto, então esse céu começa a subir
e a água começa a descer. Opa, a água começa a descer? Sim, por quê? Porque quando o céu desce, o fogo desce, ele esquenta a água e a água sobe por evaporação e refresca o cérebro. E assim você tem o Tai Chi interno equilibrado. Porque aqui embaixo tem que ficar quente porque é região fria. E aqui em cima tem que ficar fresco porque é região de fogo. E o nosso Tai Chi interno, que é a nossa realidade, né, energética e espiritual, faz com que isso seja natural até a puberdade. Depois começa a subir o fogo e a água, então, começa a voltar. Porque sem fogo ela não aquece, sem aquecimento ela não evapora e sem a evaporação ela não sobe. Tá? Então, veja, é tudo muito simples. Isso é pura física. Só que essa é a física espiritual da realidade humana, orgânica e energética, corpo físico e corpo energético, ok? Muito bem. Então vamos lá. Então o que o Tai Chi interno faz? Ele faz com que esse céu desça e se una novamente à Terra e se conecte. Quando isso acontece, você recupera a sua juventude interior. Você recupera a sua vida interior, porque céu e terra unidos gera energia, gera vida e gera calor. E gera movimento. Isso é ser jovem. Isso é ser jovem. Então a juventude não é uma fase da vida, mas uma condição interna de como o seu corpo está dentro. E os mestres taoístas iluminados conheciam a realidade humana, sabiam como era o processo de vida e de morte. Lembrando que se o céu sobe se o céu volta para o céu e a água volta, né, a terra volta para a terra, é morte, tá? Então, quando uma pessoa entra em óbito, quando o céu voltou e a terra também voltou. Ambos voltaram, se separaram, não tem mais vida dentro. O que pode acontecer? Ela ter muita energia guardada no reservatório de energia do corpo. E enquanto ela tiver combustível no reservatório do corpo, ela vai continuar viva, porque o corpo orgânico ele funciona pelo combustível, que é a energia que está no seu reservatório. Se acaba essa energia do seu reservatório, o corpo não tem como funcionar. Se você fizer um curso de medicina tradicional chinesa, ou mesmo um curso de Douyin, você vai aprender que existe um relógio e nesse relógio ele vai marcar a hora que a energia está no órgão ou víscera correlata, tá? Então, cada órgão, cada víscera tem o seu horário do dia, onde ele está com máxima energia. E no seu oposto, ele está com mínima energia. Mínima. Então, se a energia que está circulando é pouca, quando chega no máximo, o órgão até que fica legalzinho, mas quando chega no mínimo, ele pode falir. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Vamos falar da lei do meio-dia, meia-noite, tá? Então, meio-dia, o coração está na máxima. E é exatamente no pico do meio-dia que você precisa de mais ação, seja lá o que for que você estiver vivendo. Então, veja como a natureza, né, quem criou a realidade humana, é inteligente. Porque ao meio-dia, você está no auge do seu dia. Meio-dia, metade do dia. Então, você precisa de muita energia. E quem vai trabalhar? O coração. O coração é a bomba, né? Então, o coração tem que estar muito forte. E para ele estar muito forte, ele tem que ter muita energia, muito combustível.
porque é o combustível, a energia, o Ti, que faz o bombeamento do coração. Se não tem Ti, o coração não funciona, tá? Ah, mas tem a fisiologia orgânica tal, do sincício, da célula, esquece. Não no sentido de esquecer, mas vamos focar no corpo energético, na realidade energética. Porque é essa realidade da energia que faz a realidade da forma. Se a forma está boa, é porque a energia está boa. Se a forma está ruim, é porque a energia está ruim. Então você olha para a pessoa e você sabe, pela pele, pela aparência, pela cor, por tudo, você sabe como está a energia e o Tahiti interno da pessoa, ok? Então, muito bem. Então, entendeu isso? Então, meio-dia, a energia está no coração. Começa de madrugada, tá? Um ciclo, tá? É um ciclo de 24 horas. Começa de madrugada, eu não vou me ater a dar detalhes sobre isso. Num outro Ichigo Ichie, pode ser que nós voltemos a falar e vamos falar só sobre o relógio, né, energético dos órgãos e vísceras, correlatos, ok? Mas vamos entender como funciona. Então, meio-dia, a energia está no coração. Então, o coração está na sua máxima. Logo, à meia-noite, né? A meia-noite é o oposto, é o outro lado, né, do relógio. Então, o coração vai estar no mínimo de energia. Então, como eu sou instrumentadora cirúrgica, trabalhei muito tempo, né, dentro de cirurgias, eu entrei em todas as cirurgias, porque para mim era muito importante não só trabalhar, né, prestar esse serviço que eu amo, eu dava minha vida para estar dentro de uma sala de cirurgia, era o meu melhor momento. Por que era o meu melhor momento? Porque naquela fase da minha vida, era o único momento que a minha vida funcionava com responsabilidade, com pessoas que realmente estavam presentes no que estavam fazendo e com responsabilidade, era um trabalho sério e estávamos salvando vidas, cuidando de vidas. Isso para mim era muito importante. E tudo funcionava. Era o único momento na minha vida que tudo estava sob controle. Eu sabia onde estava tudo e controlava tudo. Isso para mim era fundamental. Então, o meu melhor momento, o meu Ikigai naquela época, aos 25 anos, era estar dentro de uma sala de cirurgia, operando, né? Contribuindo com a cirurgia, fazendo parte da equipe. Esse era meu Ikigai naquela época. Então, eu entrei em todas as cirurgias. E aí era interessante que, na época, as pessoas que eram operadas, né, de cirurgias cardíacas, eu fico até meio assim de falar, sabe? Mas vamos lá. Se entrasse em óbito, ela entrava em óbito à meia-noite, ou por volta dele. Então, tinha esse relógio, né? Então, ficava sempre a expectativa para ver se a pessoa ia passar da meia-noite, mas não se entendia muito bem o porquê. Quando eu fiz medicina tradicional chinesa, quando eu estudei o Douyin e fiz vários cursos de Douyin, então eu entendi por que as pessoas que se submetiam em cirurgias, principalmente cardíacas, elas entravam em óbito à meia-noite. Porque essa pessoa já tinha o coração fraco, porque a energia estava fraca, e aí quando chegava meia-noite, dava a baixa da energia que já era baixa, e então entrava em óbito. É tudo muito lógico. Lógico que dentro de uma medicina tradicional chinesa, os médicos, eles carregam o paciente antes de submetê-lo a uma cirurgia. Eles aumentam, eles potencializam, eles fortalecem o sistema imunológico
antes de fazer qualquer procedimento, principalmente a quimioterapia. Para nós, aqui, isso eu não vou usar a palavra, mas não vou usar uma expressão, né? Não tem comprovação científica para nós. Então, porque não tem comprovação científica para nós, então nós não podemos ter acesso ao que já existe e que beneficia muitas mulheres na China, principalmente as que precisam de quimioterapia, porque o cabelo não cai, mesmo sob quimioterapia. Olha que coisa incrível, né? Então, a realidade na China é muito diferente da nossa realidade. E, claro, tudo depende do ti. Eu vou fazer uma pausa para um chá. Olá, joias místicas! Campai. É bom te ver por aqui. Muito legal. Acompanhe Joias Místicas com a Maria Antônia. Ela está fazendo um trabalho incrível lá no Joias Místicas. É só colocar Joias Místicas e pronto. Já está lá. E ela também é uma cultivadora do Tai Chi interno. Já vai fazer 1 ano já que ela está fazendo o Tai Chi interno. Depois ela vai contar para a gente como é que está sendo essa experiência. Todos que estão aqui, né, que deram um alô no chat, são cultivadores da essência, né? Então você faz mais, você ganha mais. Você faz menos, ganha menos. Você não faz, você não ganha nada. E esse não ganha nada é pior. Por quê? Porque você perde. Um dia que você viveu, você consumiu a sua energia. Você pôs ela de volta? Não. Então, você perdeu. Você sai com o seu carro sem abastecer ele. Você está sempre controlando o nível do combustível para poder usar o carro. Mas quando se trata do seu corpo, isso não se cogita. Você não pensa, eu vou sair de casa, peraí, deixa eu abastecer o tanque. Né? Primeiro eu vou abastecer o tanque, depois eu vou viver o dia. Não. Você sai de casa e fala, eu vou abastecer o carro para poder fazer o que eu preciso. É a mesma coisa. Você cuida mais do seu carro do que deste veículo, que é o seu carro condutor nesta vida. Se essa máquina está boa, você pode fazer o que você quiser. Se essa máquina tem problema, você vai ter problema. Se essa máquina não pode, você não vai poder também. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que a gente encontra no Tai Chi interno. O meio para carregar o corpo de forma manual, fazer os procedimentos fundamentais, né, de preservação do corpo energético para que o corpo físico esteja pleno de forma manual, porque o corpo perdeu essa capacidade de se auto-carregar, tá? Então vamos fazer o Tai Chi interno. Ele é simples, ele é fácil, você faz super rápido e vale uma vida. E ele é acumulativo. Você potencializa ele com a asana de Babaji, vai mais rápido ainda. E agora nós vamos entrar no motivo, né, na proposta, no propósito pelo qual nós estamos aqui online. Agora, nessa virada de ano, tá? Que é exatamente isso. Falar sobre a expansão de consciência. Então, a expansão de consciência significa que você vai sair da forma e vai ir para fora. Expansão de consciência, sair do corpo e expandir. Porque o nosso corpo, ele é energético, ele tem uma aura. Você pode medir. Quanto mais energia você tiver, maior vai ser o seu campo de energia. E esse corpo vai ficar bem bonito, bem jovem, com uma capacidade incrível de fazer alguma coisa, porque é de dentro para fora. Então a energia vai expandindo, vai preenchendo os tecidos vão inflando, e aí você volta a ficar como um bebê, com aquele tônus, né? O tônus, aquele fofinho
né, do bebê, o fofinho, fofinho, tá? O fofinho do bebê é energia pura. É pura energia. Então, quando a gente está pleno de energia, a gente fica igual ao bebê. O mestre taoísta que me transmitiu o Tai Chi externo, o tornozelo dele era uma bola de energia. Era impressionante. Eu não sei quantas pessoas prestaram atenção e observaram que o tornozelo dele era uma bola de energia. Ele era uma bola de energia. O corpo dele era uma bola de energia. Os ossos dele eram aço. Era aço puro. Eu sei porque eu senti o osso dele. Eu senti. Ele me deu, né, essa oportunidade, a honra de conhecer a estrutura óssea dele. E eu vi que era aço puro. E ele estava com uns 82 anos na época, tá? Então é uma outra realidade. Uma outra realidade. Mas a expansão... Orivaldo, tudo bem, Orivaldo? Boa noite, bem-vindo. Então, a expansão de consciência vai depender da energia que você tem de dentro para fora. A postura da arte, que é o Zanzong, você ficar em pé, imóvel como uma árvore, abraçando uma bola de energia, é a meditação taoísta para fazer com que a sua consciência expanda para fora. No começo, é muito difícil você fazer essa postura. Então, você começa pensando que você está segurando uma bola macia. E só isso que você tem que pensar. E já é muito difícil. Mas a meta não é ficar pensando que você é uma bola macia. Mas segurando uma bola macia, mas que você é uma bola macia de energia. Leve, livre e solta, que flutua no oceano de energia que é o universo. Então eu estou aqui, mas a minha consciência tem que estar aqui. E o corpo desaparece e eu me transformo numa bola de energia. Quando eu estou fazendo esse treinamento, eu estou fazendo uma expansão de consciência. Porque eu estou saindo de dentro e estou indo para fora. Como é difícil você ter essa consciência de esfera. De esfera. Porque é 360 graus em todas as direções. Então é uma consciência de esfera. Mas eu tenho que usar a mente, o I, a mente que cria, o I do I Chuan e do Xin Yi Chuan, porque são duas artes marciais chinesas que trabalham a mente. Mas não é a mente que pensa, é a mente que cria, a mente criadora. E como é a mente criadora? Vamos entender a mente. A mente, quando você pensa, vê uma imagem, você está criando, como se fosse um monitor de um computador. Você tem esse monitor aqui dentro. Então você está criando, você está vendo. O que é importante você saber e lembrar sempre é que nós estamos num oceano de energia. O universo é preenchido por energia, partículas de energia. Em sânscrito é prana, em chinês é chi. Para nós é bioenergia. Na medicina tradicional chinesa é matéria orgânica viva, o chi. Tá? Essa matéria orgânica viva, ela é extremamente sensível ao pensamento, porque pensamento é uma onda. Você pensou, emitiu uma onda. E essa onda, ela reverbera e o Chi é extremamente sensível à onda do pensamento. O I, do Xin Yi, do Yi Chuan. Então os chineses, os mestres chineses, eles sabem do poder do pensamento, do poder do I. Então eles usam o I para expandir a consciência.
Então, quando eles fazem o Jonjon, eles estão usando o I. Ou seja, se visualizando, se sentindo uma esfera de energia. Se você consegue manter isso, o Ti obedece a sua mente, ele obedece a sua intenção. E se você está pensando na esfera, o seu Ti começa a migrar. O seu Ti começa a expandir. Porque a energia está dentro, ela só precisa ser liberta. E para libertar essa energia, para que ela seja liberada, existem técnicas que você deve praticar, se for essa a sua intenção, que foram criadas para cumprirem com esse propósito. Se você não fizer, não vai acontecer. Você vai passar por esse mundo, né? E em declínio. Mas nós estamos aqui para nos desenvolvermos. Então, se nós estamos aqui para nos desenvolvermos, então significa que nós já somos, só precisamos desenvolver o que somos. Porque se não fôssemos, não daria para desenvolver, porque você só pode desenvolver o que já existe. Se não existisse, não daria para desenvolver. Então, teríamos que criar a condição. Mas nós já somos. Só precisamos desenvolver. E para desenvolver, você tem que fazer a prática adequada que cumpra com esse propósito. Então, quais são? Tai Chi interno é fundamental porque ele resgata a sua vida, resgata a sua juventude e é progressivo. Então, imagina você... tem um filme, O Milagre de Benjamin, eu não me lembro muito bem o título dele, mas foi interpretado pelo Brad Pitt, que era um menino que nasceu velho e morreu jovem. Esse filme timbrou muito, sabe? Mas timbrou muito nas minhas ideias. Porque, na verdade, nós nascemos velhos e morremos mais velhos ainda. Quando você conhece a realidade do Tai Chi interno. Na nossa juventude, na primeira fase, é só aparência, porque nós temos energia para nos desenvolvermos até a fase adulta, porque nós temos, olha que interessante, nós temos 9 meses dentro, 3 meses de separação. Na China é assim, né? Uma gestação, ela não é 9 meses, é 12 meses. Porque é 9 meses dentro, 3 meses fora, onde a mãe vai se afastando da criança para ela começar a tomar independência da sua vida e ser autossuficiente. Mas ela tem uma proximidade que ela vai se afastando, que é para a criança ir se desenvolvendo e se libertando, né? No sentido de cortar não só o cordão umbilical orgânico, mas também o cordão umbilical, entre aspas, energético. Então, esses 3 meses fora é o período intermediário que a mãe fica próxima, mas vai se afastando, até que ela realmente se afasta. Então, ela dá carinho, ela dá atenção, ela direciona, mas existe esse afastamento para que a criança, quando ela chegue à fase adulta, né, porque depois da gestação de 12 meses, aí começa o desenvolvimento fora. Então, leva 21 anos para o corpo humano atingir a fase adulta. Então, é 9 dentro, 3 meses intermediário e 21 anos fora. Tá? 21 anos fora. Aí está na fase adulta. Muito bem. Então, você entendeu como é esse processo, né? Então, nesse processo de desenvolvimento, então, o corpo tem muita energia para poder chegar na fase adulta, como uma semente que ela tem muita energia para poder jogar, né? Lançar o primeiro rebento e as primeiras raízes, até que a raiz
se fixa na terra e pode já começar a desenvolver os galhos. É assim que funciona, mas a semente ela tem muita energia contida, por isso é uma semente. Né? Tem muita energia contida para que aquela vida possa existir até que ela seja autossuficiente para poder viver só dentro da realidade do mundo da forma. Então, o corpo humano é a mesma coisa. E aí nós achamos que essa é a juventude. Sim, mas a juventude, ela tem a juventude do intervalo dos 21 anos e depois dos 20 anos já começa o envelhecimento. E aí, daí para frente, cada dia menos. E cada dia menos e menos e menos. Né? Mas a gente não pensa assim. A gente tem uma visão totalmente diferente. Eu mudei a rota. O filme do Brad Pitt, ele fala sobre isso, né? Porque o menino nasce velho e morre jovem. Ele inverte o processo. Aí fala, é um milagre, né, que está acontecendo ali e que a gente não está entendendo. Mas esse milagre está ao nosso alcance. Nós podemos inverter o nosso relógio e deixarmos este mundo jovem. Porque os mestres taoístas, eles sabem como fazer com que o corpo recupere a vida anterior e aí vai para o segundo estirão, que é o estirão da energia, tá? Energético. Nós temos o segundo estirão. Eu tô com o segundo estirão já muito bem acentuado, tanto que essa semana eu estava numa loja de um amigo, o Michael. Ele é chinês e ele tem uma loja que é muito legal. Essa aqui eu comprei lá na loja dele. E tem um monte de coisa que eu comprei na loja dele. E é muito legal. Eu gosto muito disso aqui também. Aqui vai ser muito bom. Nossa, isso aqui é muito bom. Também tá lá na loja dele. Você vai na Liberdade, no Sogo, e procura a loja Panda. Você vai na loja Panda e você vai encontrar muita coisa legal. E aí eu tava lá conversando com o Michael, né? E ele vira para mim e fala assim, mas você tem corpo de adolescente. Do nada. Ele virou e falou, mas você tem corpo de adolescente, né? E por que eu tenho corpo de adolescente aos 67 anos? Porque eu cultivei o segundo estirão, que é o estirão energético. E eu já vou te explicar como é o segundo estirão energético. O segundo estirão energético vai depender de dois fatores. John John. Ficar em pé imóvel como uma árvore. Pensa, a árvore ela fica imóvel, em pé, o tempo todo. Os dois únicos seres vivos, orgânicos, que ficam na vertical, nessa realidade que nós existimos, é a forma humana e a árvore. A árvore, enquanto ela existe, ela está sempre crescendo, para cima e para os lados. Então, a árvore está sempre expandindo e se desenvolvendo. Quanto mais ela fica imóvel, mais ela aprofunda as raízes e mais cresce os ramos para cima. Pensa, ramos para cima é a raiz do céu, ramos para baixo é a raiz na terra. E o tronco é o intermediário entre céu e terra. Nós, seres humanos, somos a mesma coisa. Se nós fizermos a postura da árvore, nós vamos infinitamente crescer na vertical e na horizontal, ao nível energético, tá? Ao nível energético. Então, enquanto a árvore existe, ela está se desenvolvendo, ela está ficando cada vez mais forte, né? A tora, né? Cada vez mais forte, cada vez maior. Se ela parar de desenvolver, ela morre. Mas enquanto ela está viva, ela está em processo. Nós somos iguais. Se nós fizermos pelo menos uma vez por dia, no mínimo 20 minutos por dia de árvore, é o suficiente para ativarmos a nossa árvore interior.
e muito mais complexo do que a árvore do reino vegetal. Porque a árvore do reino humano, que é orgânico, energético e divino, o processo da árvore é muito mais profundo e muito mais complexo. E é através dele que a energia vai expandir. E você vai aumentar as suas raízes do céu e as suas raízes da terra. E o corpo vai verticalizar. E aí você vai dizer, nossa, você está com 67 anos e tem corpo de adolescente? Por quê? Porque eu estou cultivando o meu estirão energético. Eu não só consegui o estirão energético, como eu cultivo ele todo dia. O asana de Babaji, ele potencializa esse estirão. O asana de Babaji, ele devolve a estrutura, ele yanginiza o corpo. E eu tinha um corpo muito débil, eu tinha um corpo muito desalinhado, porque eu cresci dos 9 e me mantive até os 25 anos num colchão muito mole. Então, esse colchão mole, durante o meu período de crescimento, ele foi fazendo com que os meus músculos se alongassem. Em outras palavras, os músculos ficaram tão longos que eles perderam o tônus e não mantinham mais a estrutura linear. E eu tive muitos sofrimentos e ainda estou em fase de recuperação do estrago que eu tive lá quando menina até os 25 anos. Eu ainda estou em estado de recuperação. Mas eu vejo a força e o poder do asana de Babaji para recuperar mais rápido ainda o alinhamento do corpo e a verticalidade. Então eu estou desatrofiando. Se você não cultiva, o que vai acontecer? A energia vai ficando fraca, os canais de energia de sustentação vertical, né? Eles vão esvaziando e o corpo vai diminuindo. Então, ao invés de você ficar uma árvore que desenvolve para cima e fica com um tronco muito sólido e forte, você fica como um bonsai, não desenvolve e cresce para os lados. E se você observar a forma das pessoas, a maior parte das pessoas, ou seja, as pessoas que não treinam e que não cultivam, né, a verticalidade, elas vão ficando com a cintura larga, vão ficando com o corpo mais largo, né? Vão curvando. É só você observar as pessoas, né, que estão à sua volta, na rua quando você anda, né? Eu quando estou na rua andando, assim, passeando, vendo, eu vejo como está, né? Eu vejo a panorâmica de como estão as pessoas, né, através da forma que elas estão. Dá para saber o que elas comem, quanto comem, como elas se sentem, como elas estão e para onde elas estão indo. Mas eu mudei a minha rota. Então vamos recapitular. Se eu faço a postura da árvore, eu estou cultivando o meu segundo estirão e estou expandindo a minha energia. E com isso eu expando a minha consciência. Tá? Uma coisa importante que você precisa saber, que também ficou para nós falarmos hoje, foi como é o processo do corpo orgânico em função da distribuição do Ti dentro dele e o que você vai encontrar a partir do momento que você começa a cultivar a imobilidade para a expansão. Você vai começar a perceber como você está por dentro. Você vai se sentir torto?
você vai se sentir desalinhado, você vai sentir desconforto, a sua mente vai ficar confusa. Tudo que você fizer ao nível de percepção, não é fizer, né? Mas tudo que você sentir ao nível de percepção, quando você está praticando o Jianzhong, é um diagnóstico, é um autodiagnóstico, que você está vendo como você está por dentro. Eu não consigo meditar. Meditação não é para mim, meditação é para todo mundo. Mas, dependendo do que você come, quando você vai meditar, você vai ver uma confusão mental. Essa confusão mental, a mente que dá looping, né, que fica dando looping, ou fica fritando, ou fica vendo imagens coloridas, né, e fica aparecendo coisas, tudo isso é fruto de alimentação inadequada. O açúcar, ele é o grande vilão para deixar a sua cabeça fritando e dar um monte de ideias coloridas, imagens coloridas. Isso os taoístas chamam de alucinação, né? Porque quando você fecha os olhos, é para ver nada. É para ver o vazio. O vazio, que é o espaço entre duas estrelas. Bruce Lee falou isso no poema dele, né? Que quando você encontra o vazio interior, você vai ser preenchido por luz, amor e energia, né? Ou força, amor e energia. O vazio interior. Mas você só vai encontrar o vazio interior quando você não colocar para dentro alimentos que tenham frequências que oscilam dentro do seu corpo. Existem 5 vegetais, que é alho, cebola, cebolinha, alho, poró e nirá. Esses 5 vegetais, eles têm uma onda, né, vibratória, que dentro do seu corpo vai oscilar. E quando você for meditar, sua mente vai dar luz. Você vai sentir essas ondas. Ai, nossa, meditar, eu não consigo ficar no vazio. O açúcar vai te dar alucinação, você vai começar a ver coisas coloridas, e ai que lindo, aí você pode ficar pirando nas ideias. Mas está desviando você. Por isso é alucinação. Não é visão, é alucinação. O açúcar, ele corrói você por dentro. Ele é um ácido. Ele vai corroer toda a sua estrutura orgânica a longo prazo. E tem o alimento que é de origem, né, do corpo de um outro ser vivo, é um outro organismo, né, que é a carne. O brasileiro não come carne, tá? Quem come carne são os chineses. Os asiáticos comem carne, os brasileiros não. Porque os asiáticos, eles pegam o bicho vivo e enfiam dentro da panela. Então eles comem carne. Mas se esfriou, não é mais carne. Nenhum carnívoro come a presa depois que esfria. Ele abate a presa e come enquanto está crua. Esfriou, é comida de adulto. Né? Mas você pega o bicho e vai no dente? Não, não. Você pega o bicho, põe dentro na panela e cozinha e come? Não, né? Então você não come carne. Você não é carnívoro. Isso é uma grande ilusão, né? No sentido de hipnotismo, né? Porque as pessoas, quando elas vão estudar, né, sobre isso, elas entendem, mas elas não associam isso com o que elas comem. É como disse o meu mestre de espada chinesa. Ele falou assim: você acha bonito o bezerrinho, né? A criança vai ver o bezerrinho e acha super bonito, mas ela não sabe que aquele bife que está no prato dela é o bezerrinho que ela ama. Se ela soubesse, será que ela comeria? E aí, quando você chega na fase adulta, você perdeu a criança, né? Porque você até sabe, mas não tem mais o coração da criança. E por aí vai. Muito bem. Então, vamos lá. Então, para você ter essa expansão de consciência, você
você faz o Qigong, faz o Tai Chi interno para garantir, né, a sua união do céu e da terra, a sua vida interior, abastecer e deixar o seu corpo pleno de energia, que vai aumentando, 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 e aí é de dentro para fora. Então, se demora muito para aparecer fora, é porque o trabalho interno está sendo muito intenso. Está curando primeiro você, a sua estrutura interior. Também vale lembrar que se o calibre dos seus canais forem muito grandes, vai levar mais tempo para eles serem preenchidos por energia. Isso não significa que a técnica não está funcionando. Mas a hora que eles estiverem pleno de energia, quem tem os canais com calibres maiores vai ter uma performance e um desempenho diferenciado daquele que tem o calibre normal, né? O esperado, tá? Mas esse também vai ter, dentro da sua realidade, uma performance e um desempenho diferenciado de um mundano. Então, o mundano, ele não treina, ele se esgota, e um cultivador cultiva e ele vai cada vez mais podendo mais. Então, vamos lá. Então, nós temos esses agentes sabotadores. Então, tiramos os alimentos que sabotam e que perturbam a mente. Aí você vai entrar no vazio. Muito bem. Mas aí você vai sentir que o seu corpo não está confortável, ele não está perfeito. O melhor lugar para você ficar, você viver dentro do seu corpo. Se você não fica confortável dentro do seu corpo, não há lugar fora que vá te dar bem-estar. Então, o melhor lugar para você estar é dentro do seu corpo. Se o seu corpo está pleno de energia, você dorme em cima de pedras e é confortável. Seu corpo está sem energia, ou a energia não está de boa qualidade, você dorme no colchão mais especial e você vai ter desconforto, vai dói aqui, dói ali, nunca vai estar legal. Isso é fato, tá? Muito bem. Mas aí você olha para dentro e não se sente confortável. E aí é onde entra a questão da mente hereditária. Vamos por partes. Corpo é mente, mente é corpo. Eu não posso ver a mente, porque é muita distração, mas eu posso entender a mente a partir do momento que eu observo o corpo, porque a mente muda, o corpo muda. Mas também, se eu mudo o corpo, a mente ela é obrigada a mudar. Se eu relaxo dentro da tensão, a mente, por mais que ela esteja tensa, ela não vai conseguir fazer com que o corpo expresse aquela tensão. E aí esse padrão mental dissolve. Isso é uma técnica que a gente usa muito, relaxar dentro da tensão. Porque quando a tensão oprime e você relaxa, a tensão se dilui. E eu mostro isso para os meus alunos, eu provo isso para os meus alunos. Eles não podem controlar nada, por mais que eles oprimam, por mais que eles apressem, eles não podem controlar se eu relaxo. E eles perdem a força. Eu lembro que eu fiz isso com o Henrique, quando ele tinha uns 9 anos mais ou menos, e ele ficou desesperado porque ele sentiu que ele perdeu a força, mas ele achou que eu tinha roubado a força dele. Por isso ele tinha ficado fraco. Né? Então, treinar com criança é incrível. Porque ele percebeu mesmo e ficou até assustado. Eu falei, não roubei a sua força. Eu diluí ela, entendeu? Mas ela tá aí e tal. Dá para provar isso. Muito bem. Então, pensa. Essa forma que eu tenho, eu herdei do DNA do meu pai e da minha mãe, juntou e deu essa aparência que eu tenho. Tá? Mas o DNA também tem o Jin-Chi hereditário, que é o Chi hereditário, a energia dos antepassados. E se a gente juntar energia dos antepassados com o DNA, a gente vai entender
que este corpo está configurado com a forma pensamento do meu pai, da minha mãe e dos meus antepassados. E essa forma é o desafio que todos nós temos, por isso nós estamos encarnados. Para vencer, né, esse padrão. Nós somos seres perfeitos, nós podemos tudo, mas estamos dentro de uma forma limitada, com um potencial ilimitado, mas o padrão mental que gerou essa forma, deformou ela, limitou ela. E eu aqui dentro, eu tenho que expandir, eu tenho que eclodir para romper, né, essa couraça, forma pensamento que está me aprisionando. Lembra que nós vimos logo no começo que a energia obedece à mente? E que a mente comanda o ti? Então, se meu corpo físico é preenchido por energia, mas eu tenho um padrão de pensamento, essa energia do meu corpo energético vai se dispor, se posicionar dentro do corpo físico, de forma a dar a forma do pensamento. Se o Buda é Buda, é porque ele eclodiu. Ele, com a mente dele, ele manteve o foco como uma flecha em direção ao alvo e nada que aconteceu desviou ele. E em algum momento a energia eclodiu e ele expandiu e desfez, né, a forma pensamento hereditária, que é o que eu estou fazendo. Então é muito difícil, né? Porque eu estou aqui, eu estou de um jeito, mas eu sinto a forma pensamento muito forte. Então gera tensão interna. E eu estava falando com o meu massagista e ele dizia assim, mas o importante é não tensionar. E aí eu vou um pouco mais além e digo, mas o que está tensionando? Porque se está puxando e você faz força contrária, você gera uma tensão. Essa tensão, né, da tensão, mais você puxando, vai gerar o quê? Um rompimento. Então, não é puxar, é parar de tensionar. Mas o que está tensionando? A mente. Mas é a minha? Não, é a mente do corpo. No nível que eu estou, é a mente do corpo que tensiona. Mas e que mente do corpo é essa? Que mantém esse padrão tão rígido que eu estou todo dia negociando. Então a mente do meu corpo quer preservar uma configuração. E eu aqui dentro digo, tudo bem, mas esse corpo está para me servir. Então ele tem que estar adequado para atender as minhas necessidades. E eu vou fazer o que for preciso para transformar esse corpo no veículo que eu preciso para usar nesse mundo para executar, seja lá o que for que eu tenha que fazer, o meu Ikigai. Então, observe. Eu tenho que fazer muitas coisas. Mas para eu fazer muitas coisas, o meu corpo não aguentou. E despencou, literalmente. E quando ele despencou, eu fiquei despencada. Eu não caí, mas o corpo caiu. E eu tive que viver essa fase. No auge da minha carreira, quando eu cheguei
aos 25 anos, com a minha independência profissional, financeira, que ninguém tinha, em questão de meses eu saí de uma filha única, sustentada pelos pais, e me transformei numa profissional formada, né, independente, ganhava um absurdo por mês. Eu trabalhava 2, 3 horas por dia quando trabalhava. Mas o corpo não aguentou. E porque ele não aguentou, eu fali. E é desesperador, porque eu tinha tudo para viver. Eu tinha juventude, eu tinha aparência, eu tinha profissão, eu tinha dinheiro, eu tinha liberdade, eu tinha tudo, mas o corpo me sabotou. E eu vi um mundo lá fora, minhas amigas saindo, viajando, fazendo um monte de coisa, e eu lá, agonizando, desesperada, que eu não tinha força para levar a comida na boca. Se eu não tenho força para levar a comida na boca, você acha que eu vou ter força para fazer uma digestão e essa comida entrar no meu sistema para repor a energia que eu já não tinha? Essa era a minha realidade, tá? Então, eu não sei o que eu quero ou o que eu preciso, mas eu sei o que eu não quero e o que eu não preciso. Foi a decisão que eu tomei aos 26 anos, quando eu me vi, né, nessa autossabotagem, porque meu corpo me sabotou. E aí eu me disparei como uma flecha no escuro em direção ao alvo que não existia. E achei o alvo e acertei o alvo, porque eu mantive o foco. Tá? E aí eu vi que realmente eu preciso, para fazer o que eu quero e viver a vida que eu quero, eu preciso mudar a configuração do meu corpo. Se fosse para ficar em casa, assistindo televisão, lavando uma louça, né, levando uma vida mais assim, nossa, estava ótimo. Mas a Belzy não é assim. Não é isso que a Belzy quer fazer, quer viver. Tá? Então, ela precisa de um outro corpo com uma outra configuração. Não é um outro corpo, mas uma outra configuração. Tá? E aí, a partir do momento que eu quis, porque toda pergunta tem resposta, toda necessidade é saciada, né? Tem sede? Feliz daquele que tem sede, né? Feliz daquele que tem fome. Pior cego é aquele que não quer ver. Eu queria ver, tinha fome, tinha sede. Então, é lógico, eu encontrei a comida, encontrei a água e vi. E encontrei o que eu procurava, né? Porque eu procuro e encontro. Eu não acredito que não exista necessidade que não possa ser suprida. Eu não acredito no impossível. Tudo é possível de se realizar nesse mundo, desde que você queira. Está tudo aí. Eu quis e tudo que eu quis eu consegui. O impossível veio até mim. Era impossível ir até onde as coisas estavam, então o que eu precisava veio até mim. Atravessou o mundo, veio do outro lado do mundo. Né? Os chineses vieram para São Paulo. E o universo conspirou para que nos encontrássemos no lugar e na hora certa. E eu hoje sou fruto do que eles me ensinaram. E agora eu estou aqui com você na virada do ano, conversando e explicando e testemunhando como é o processo de expansão de consciência dentro do que é possível a gente fazer com os recursos que temos hoje, né? Que é um canal aberto dentro de uma plataforma online, ok? Então, se tiver dúvidas, perguntas, a gente continua no Zap dos cultivadores. Se você está vendo esse Itigoiti agora e quer receber o Taiti interno, você entra no meu Zap. Exato, eu vou deixar o número aqui embaixo. Você entra no meu Zap e conversa comigo e a gente vai entrar em
num feedback onde eu vou poder explicar para você como você pode receber e quais são as condições, né, o que você precisa para poder receber o guiding, ok? E aí você vai fazer parte, né, do grupo dos cultivadores e todo dia você vai ser monitorada. Qualquer dúvida eu dou atenção 24 horas por dia. Por isso tem esse WhatsApp, né? Que é um meio de, se você tiver um problema, você pode falar comigo. Porque quando eu tinha problema, eu não podia falar com você. Eu tinha que ficar fritando nas ideias e esperar uma oportunidade para falar com eles. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Então, eu dou, né, essa oportunidade de falar diretamente comigo, seja lá o que for que acontecer com você, durante o seu processo, até você realmente se autorrealizar e ultrapassar o limite barreira, né, do envelhecimento e morte por falência, que isso não existe. Ah, então não vai morrer? Não. Um cultivador, ele não morre. Ele abandona o corpo. Você está viajando? Não, não estou. Yogananda fez isso, tá? Se você é um yogi ou conhece Yogananda, você vai saber que Yogananda foi embora. E muitos outros mestres, né? Quando chega a hora, eles vão embora. Eles abandonam o corpo. Tanto que o corpo de Yogananda, por exemplo, ficou 21 dias, não tinha um traço de bolor, de nada. Estava perfeito. Por quê? Porque era muita energia no corpo. E o corpo não estava... As unhas continuavam crescendo, sabe? Porque o corpo não estava morto. Ele simplesmente voltou. E é isso que a gente tem que fazer. A gente vive, faz o que precisa ser feito e quando chega a hora, volta. É muito legal. Mas você também pode ir pela outra via, né? Entendeu? Então, uma boa virada de ano para você. E até 2022, o ano do tigre. Ok? Então, Xinyan Kuai-lan é feliz ano novo em chinês, tá? Mata, né?